Meu nome é Lucas Santos, eu sou do turma terceiro ano C e agora eu vou apresentar o trabalho de inglês. Começar falando um pouco sobre a história de vida das irmãs Bronte, as autoras inglesas. Nascida na cidade de Hounsworth, na Inglaterra, a família Bronte pertencia à classe média baixa e não tinha muito dinheiro. Além disso, não tinha um grande conhecimento nem condições para pagar a mensalidade das escolas privadas mais prestigiadas da época. Uma das soluções para esse problema foram as chamadas escolas de caridade, que tinham o objetivo de auxiliar essas famílias de baixa renda, que foi onde as irmãs estudaram na sua infância. E a escrita na vida dessas meninas, ela se iniciou em forma de brincadeiras, de jogos na sua infância, mas mais tarde se evoluiu para uma paixão. E apesar de todos demonstrarem um grande potencial e uma facilidade para criar narrativas, foi primeiro as irmãs mais novas que começaram a criar histórias nos seus tempos livres. Dando continuidade ao trabalho, eu sou o aluno Kelvin Douglas, do terceiro ano C, e vou falar um pouquinho sobre as irmãs. Vou começar falando sobre Emily. E Emily Bronte, ela já foi chamada de a Sphinx da literatura, já que ela escrevia sem querer qualquer desejo de fama, ela escrevia apenas pela satisfação pessoal. Ela era muito tímida e com apenas um romance e poemas de poder elementar, ela atingiu o lugar de destaque na literatura, quase desconhecida durante a vida dela, mas posteriormente classifica como uma das maiores figuras da literatura inglesa. E em setembro a saúde dela começou a deteriorar-se e ela tem tuberculose. Já Anne não foi tão celebrada como as suas irmãs. O seu segundo romance não foi reeditado e após a sua morte, por insistência da sua irmã Charlotte, a saúde de Anne começou a deteriorar-se rapidamente também, a semelhança do que aconteceu com seus irmãos alguns meses antes, e ela acabou falecendo. E apesar de muitos leitores considerar suas produções literárias como uma coisa só, cada irmã tinha suas características próprias. Charlotte é mais realista do que Emily. Ela usa elementos mais imaginativos em seu único romance, e que foi o Morro dos Ventos Uivantes. Já Anne é o que poderíamos chamar de romancista clássica, enquanto as tramas de Charlotte são mais complexas, as de Anne são mais simples se comparadas com as das irmãs mais velhas. E Emily, ela se destaca por ser a mais original das três. Olá, eu me chamo Hélio e vim apresentar um dos livros sobre as irmãs Bronte. Eu fiquei com o livro Jane Eyre, e a sinopse do livro diz que é um romance clássico ambientado na sociedade inglesa do século XIX. Jane Eyre, órfã de pai e mãe, vive com parentes que desprezam até ser enviada para a instituição de caridade Lowood. Apesar das inúmeras privações que enfrenta na escola, a menina leva uma vida quase feliz e se torna forte e independente. Essa é a sinopse do livro e o resumo do livro é: Jane Eyre é uma menina órfã que vive com sua tia e a senhora Reed e seus primos que sempre a maltratam, até que, cansada do convívio forçado com a sobrinha e de seu falecido esposo, a mulher envia Jane a um colégio de moças onde ela cresce e se torna professora. Meu nome é Danilo Moreira, eu sou do terceiro ano C e eu vou falar sobre a obra Wuthering Heights. Esta obra foi publicada em 1847 através do pseudônimo Elise Bell. Hoje considerado um dos grandes clássicos da literatura universal, caracteriza-se como uma grande história de amor, amaldiçoada e de vingança, e visto como a mais intensa história de amor já escrita na língua inglesa, tendo recebido fortes críticas de quando sua publicação no século XIX. Um ano antes de seu lançamento, as três irmãs Bronte,
Charlotte, Emily e Anne. A obra conta a história da família Earnshaw, que a partir do momento que o pai leva para casa um menino de rua, Heathcliff, ele se torna o irmão adotivo de Catherine Hindley. E desde o começo eles tiveram problemas em aceitar o irmão mais novo em casa. E tinha até ciúmes, porque o pai se apegou muito ao forasteiro. E Catherine tinha um menino como um companheiro para suas artes em casa. Eram cúmplices até o pai morrer. E Hindley assume a casa e transforma Heathcliff no empregado da família, humilhando-o. O espaço em que a história se passa é um ambiente rural e não na metrópole, que estava em ascensão devido à Revolução Industrial na Inglaterra nesse período. A propriedade da família Earnshaw se chama Wuthering Heights, ou como foi traduzido para o português, o Morro dos Ventos Uivantes, nome que se dá a título ao livro, mas boa parte da história também se passa em Thrush Cross Grange, a propriedade dos vizinhos, a família Linton. As coisas vão ficando mais complicadas quando Catherine se casa com Edgar Linton, mesmo sem amá-lo, e seu coração pertencia a Heathcliff, mas ele não tinha posses. E o conceito de casamento naquela época era uma preocupação, já que determinava sua posição social. Após fugir e ficar ausente por 2 anos, Heathcliff volta rico e faz de tudo para se vingar de todos.